Oi! Recentemente, através de uma leitura que eu fiz, eu comecei a pensar, na verdade, confirmar as minhas teorias e reforçar algumas ideias que eu tinha em relação à literatura e como a gente vê os livros e tudo mais, depois de todas as decisões que eu tomei pra mim mesmo, sabe? Aqui que eu já comentei com vocês, em tipo, não ter meta de leitura anual e dar chance a livros novos que normalmente eu não pegaria pra ler, quebrar alguns preconceitos, alguns padrões que eu tinha na minha cabeça, né? Arriscar um pouco mais. Começou a me colocar num padrão de pensamento, assim, bem diferente, e eu percebi que eu tô conseguindo aproveitar muito mais as leituras, porque a minha intenção realmente é aproveitar o livro pelo que ele é. Então, por exemplo, eu tinha muita dificuldade, algo que eu já comentei também com vocês, em ler livros infanto-juvenil, porque era um gênero que eu simplesmente não conseguia me colocar na mentalidade de que eu ia ler um livro desse gênero e acabava achando, tipo, simplesinho demais, ou infantil demais, afinal, é um livro infanto-juvenil, mas com o tempo eu tô conseguindo mudar um pouquinho disso. É um dos motivos também pelo qual eu não tive mais ressaca literária. Eu nunca mais entrei num período assim que eu não conseguia ler nada, porque pra mim as leituras meio que foram desmistificadas assim, sabe, nesse processo todo. Então eu termino um livro sabendo que beleza, ele foi o que ele foi, acabou, vamos pro próximo e vamos continuar lendo. Mesmo que o livro tenha sido muito bom, o livro também extremo tenha sido muito ruim, nada disso me impediu de seguir em frente e aproveitar os próximos livros. E o grande segredo pra gostar de ler, algo que eu prego muito assim quando eu converso com as pessoas, até tipo já dei palestras em escolas algumas vezes, e eu sempre falo isso, que a pessoa simplesmente não gosta de ler porque ela não encontrou o livro certo pra ela. Isso eu acho que é muito verdade. Eu acho que a literatura é pra todo mundo, eu acho que a questão é realmente isso, é só você encontrar aquele livro certo, aquele livro que vai te pegar bem no pontinho onde você gosta, sabe, vai trazer coisas muito bacanas pra você, e tudo isso só foi reforçado por causa de uma leitura recente que eu fiz, que é o livro Cronos, o lançamento da Dark Side, aí que tá todo mundo comentando, da Risa Walker. Esse livro vai falar sobre viagem no tempo, e é um livro de ficção científica mais YA, assim, que eu gostei demais. Vai contar sobre uma mocinha chamada Kate, e ela descobre com a avó dela que ela tem um gene aí que faz ela ser capaz de viajar no tempo e participar dessa comunidade chamada Cronos, que é uma comunidade de viajantes no tempo. Só que uma coisa muito terrível tá acontecendo, algumas coisas estão começando a mudar na realidade, alguém tá lá no passado tentando modificar umas coisas, e ela aparentemente é a única pessoa aí capaz de entrar no meio dessa bagunça e tentar resolver. Vou comentar um pouquinho sobre esse livro com vocês, pra vocês entenderem o meu ponto com todo esse vídeo aqui. Eu achei esse livro muito gostosinho de ler, a escrita dele é muito simples, é muito fluida, e foi assim, um alívio pra quem eu particularmente acabei de sair da maratona sci-fi, onde eu só li livro pesado, só li livro denso e russo e polonês, e eu tava desesperado pra ler alguma coisa mais leve, e isso aqui foi perfeito, ainda sendo no gênero de ficção científica. Foi uma história muito divertida, que me entreteve demais, assim. Esse livro foi daquelas histórias que você simplesmente senta, lê e aproveita. Sabe quando é uma leitura gostosinha, assim, que você não tem que se esforçar muito, que você não precisa quebrar a cabeça e se gladiar pra terminar um livro? Ele tem um mistério muito legal, que me deu até uma sensação meio nostálgica, assim, em certos momentos, porque ele tem uma carinha de filme de sessão da tarde, não vou mentir. Mas isso foi um ponto positivo pra mim. Eu acho que ele pode se resumir mais ou menos em uma junção entre Matéria Escura, que é um livro que vocês sabem que eu gostei bastante, e As Primeiras 15 Vidas de Harry August, que também é um livro que eu achei sensacional, e ele tem elementos desses dois aí que tornou a história bem mais atrativa pra mim, né? Os personagens aqui, eles não são muito profundos, com mega camadas, assim, mas eu acho que eles serviram bem ao propósito da história, foi ok ali. Ele tem um ritmo muito legal, então, tipo, na página 50 já tinha acontecido 300 mil coisas, na verdade. Ele é um livro que nunca para, assim, até o final ele tem coisa acontecendo, mais da metade pra frente ali, os últimos 30%, gente, é louco, é frenético, assim, o livro não para, realmente tem bastante ação. Aí um dos pontos meio assim com esse livro é que a protagonista, a Kate, ela é uma personagem adolescente, mas eu acho que pela escrita, ou talvez até pela tradução do livro, acabou ficando um pouquinho infantilizado. Principalmente, assim, nos primeiros capítulos, dava uma impressão de que você tava lendo uma protagonista criança, então isso foi um pouquinho esquisito, mas isso é algo que eu consegui superar. Então depois dessas 50, na verdade 70 páginas, assim, eu já tava super envolvido na história, já tava imerso, então foi só uma questão de me adaptar mesmo. E na verdade, como eu disse pra vocês, colocar na minha cabeça que esse é o tipo de livro que eu tô lendo. A partir do momento que eu entrei na mentalidade de uma leitura assim, a coisa fluiu. Até porque a gente tem um choque muito grande assim no começo, que a gente é apresentada várias coisas de uma vez, muito rápido, fluxo de informações grandes logo nos primeiros capítulos. Mas assim, o sistema de viagem no tempo aqui, a mágica do universo, né, desse sistema todo, é muito, muito legal, muito interessante. Eu achei que a autora tem uma coisa ali na mão, que é o primeiro livro de uma trilogia, né? Ela criou um negócio aqui que ela, se ela souber aproveitar, vai ficar um negócio muito massa.
passa, principalmente nos próximos livros, então eu já tô torcendo desde já para que ela tenha aproveitado realmente. Tem uma questão de que na sociedade do futuro aqui, as pessoas meio que escolhem os dons que eles vão receber na genética deles, então, o seu filho, ele vai saber tocar piano bem, o seu filho, ele vai ter esse dom de viajar no tempo. Isso é uma coisa que eu quero muito ver nos próximos livros, que mostrou bem pouquinho aqui, sabe? Algumas explicações que ela tenta dar aqui pra gente são um pouco confusas, na verdade, ela fica falando e dando voltas, assim, eternamente. Quando você finalmente entende, você fala, era isso? Era uma coisa simples assim? Deu toda essa volta pra falar isso, sabe? E eu tô batendo nessa tecla de que é um livro divertido, é um livro que entretém, é um livro pra você passar o tempo, né? Uma leitura gostosa e tudo mais, mas é aquele tipo de história, gente, que cai bastante em vários clichês, né? Então ele tem aquela coisa da heroína, né? Então a nossa protagonista, ela é a única que pode salvar depois de anos esperando finalmente surgir alguém com um dom. Ele tem uma coisa que, assim, me deu uma dor no coração de ver, que foi um Insta-Love, então um romance aqui. Ele se desenvolveu de uma página pra outra, foi surpreendente, assim, absurda a forma como ele, de repente, os personagens estavam apaixonados, mas o resto da história é fantástica, é sensacional. Sabe quando, apesar desses problemas, assim, você fica caguei, sabe? Eu tô aproveitando o livro, tá sendo gostoso pra mim, então qual é o problema? Ele tem o tipo de vilão que eu já fiquei intrigado em conhecer o vilão mesmo não conhecendo ele, só pelo que os personagens comentam desse vilão, eu já fiquei ansioso pra ele aparecer logo na história, pra eu ver como que é a personalidade dele, a motivação também da história, o plano maior que tá acontecendo aqui, essa conspiração que a gente vai conhecer no livro. A gente só tem também um vislumbrezinho, e é uma coisa que me deixou muito interessado, sério, é uma temática que eu gosto bastante, então quando eu vi que tinha essas coisas realmente meio conspiração assim, eu já fiquei desesperado pra ler mais sobre. Então assim, galera, depois de vocês entenderem mais ou menos o que eu passei, o que eu senti, quais foram as minhas opiniões sobre esse livro aqui, que ele foi mais um YA totalmente diferente dessas coisas mais pesadas de sci-fi que eu li em outros livros, ainda assim, ele trouxe umas mensagens super similares, sabe? Essa mesma mensagem de, por exemplo, o fim da eternidade do Asimov, que fala sobre o homem achar que sabe o que é bom pra humanidade, sempre tá lá metendo o dedo, querer mudar as coisas, ou até onde o ser humano vai pra tentar consertar as suas cagadas, do que o ser humano é capaz, enfim. Tudo isso que eu vi em livros complexos aqui numa casquinha de um livro mais jovem, um livro mais simples, um livro mais fácil, um livro mais acessível para pessoas que não conseguem ou têm medo de arriscar em livros mais difíceis. E eu volto a dizer aquilo então, de que existe livro para todo mundo, só basta a gente encontrar. A gente pode sim aproveitar histórias de viagem no tempo, a gente tem à disposição aí, né, essas coisas investigativas, histórias com mais ciência, de um jeito muito mais leve. E assim, eu me diverti muito lendo Asimov, mas eu me diverti tanto quanto lendo isso aqui. Nos dois livros eu fiquei super ansioso, e nos dois livros eu tirei coisas muito bacanas deles. Existem mensagens que podem ser passadas de um jeito muito mais profundo, muito mais complexo, muito de um jeito que você vai ficar olhando pro teto por horas, mas existem as mesmas mensagens, o mesmo cerne ali daquilo que o autor quer falar, e de um jeito realmente mais acessível, sabe? E isso é maravilhoso, porque a partir do momento em que a gente começa a ver a leitura pela leitura, né, o livro pelo que ele é, ter noção do que você tá lendo, e você também saber de que leitura é leitura independente do que a pessoa tá lendo, isso eu acho que é o primeiro passo pra começar a quebrar certos preconceitos que algumas pessoas têm, certos preconceitos que a gente sofre bastante aqui no YouTube, de você só lê livro jovem, você não lê livro tal, você não lê clássico, você não é leitor, você não presta. Eu sou e sempre fui da visão de que livro é livro, se você tá lendo, ótimo, parabéns pra você. Eu não estaria lendo os Asimov da vida, o Jorge Amado, Kafka, e gostando bastante desses livros se eu não tivesse passado 3, 4 anos ou toda a minha adolescência durante o colegial lendo coisas que fossem do meu gosto, ou coisas que eu queria ler naquela época, independente do julgamento das pessoas. Quando você lê o que faz bem pra você, você vai se desenvolvendo aos poucos. O desenvolvimento, ele é pessoal, é de cada um e é no ritmo de cada um. Não adianta você tentar forçar ele. Eu super recomendo vocês darem uma chance pra Cronos, é um lançamento da Dark Side, tá um livro muito bacana, muito divertido, eu gostei bastante dessa leitura. Essa é a minha opinião desse livro, então, que vocês estavam pedindo nas redes sociais, vocês queriam saber, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Segue nas redes sociais, faz todas aquelas coisas lá. Se você tá chegando agora no canal, seja muito bem-vindo. Aproveita, se inscreve, logo logo vai ter mais vídeos aí no Geek Freak, tá bom? Vou ficando por aqui, meus lindos maravilhosos, e a gente se vê logo em breve. Um grande beijo pra vocês e tchau!